Bom, pessoal, então agora que a gente já conhece todos os tipos de correspondência de palavras-chave que a gente pode utilizar no Google Ads e também quando a gente deve utilizar cada uma, tá na hora da gente ver um pouco melhor isso na prática, né? A gente já viu um pouco sobre na aula de criação de campanha, né, quando a gente utilizou a correspondência de frase, inclusive, que é a que a gente recomenda na maioria dos casos, mas nessa aula aqui também a gente vai se aprofundar um pouco nessa parte prática, na seção de palavras-chave mesmo, também para a gente entender quando que a gente deve testar uma nova correspondência, né, ou até mesmo trocar na própria campanha a correspondência de palavra-chave. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a tela. Yeah, let's go. Então, dessa vez eu vou utilizar outro exemplo aqui de um outro cliente nosso, que é a empresa Oak Experiências, tá? Que é uma agência de branding, identidade visual, enfim, auxilia aí na construção, criação de marcas, tá certo? Então, estou aqui na conta do Google Ads, né, na visão geral da conta da Oak Experiências, e o primeiro passo é acessar a seção de palavras-chave. Então, para fazer isso, primeiro eu tenho que ir na seção de campanhas e selecionar a campanha que eu quero fazer essa análise, né, das palavras-chave. Então eu vou pegar de exemplo essa campanha de pesquisa aqui, que foca no serviço de naming, tá? Que para quem não sabe, só para contextualizar, né, é um serviço que auxilia a escolher o nome da empresa. Não basta a gente escolher qualquer nome, tem um estudo por trás que é bem importante de fazer sempre que a gente for criar uma empresa. Então, é esse serviço que a gente está divulgando nessa campanha aqui, tá? Então, entrei na campanha, agora eu preciso entrar no grupo de anúncios para analisar as palavras-chave desse grupo de anúncios que eu quero analisar, beleza? Então, vou entrar nesse aqui, ó, agência de naming, isso aqui é um grupo de anúncios, vou clicar nele, e aí já vai aparecer as palavras-chave que eu tenho aqui dentro desse grupo. Então, é nessa seção aqui que a gente vai focar nessa aula. Como dá para ver aqui, eu tenho 5 palavras-chave dentro dessa minha campanha, dentro desse meu grupo de anúncios, né? Mas atualmente só tenho uma ativa, que é a agência de naming, como correspondência de frase, né? Como dá pra ver aqui. Então, é a palavra-chave mais importante da campanha, a palavra-chave que a gente já validou e por isso que a gente manteve só ela ativa, pelo menos nesse grupo, nessa campanha. Então, como é que a gente chegou a essa conclusão? Primeiro, a gente fez todo aquele estudo no planejador de palavras-chave e chegou à conclusão de que essas 5 palavras-chave eram as mais interessantes para esse serviço. Então, como dá pra ver aqui, a gente tem uma intenção de compra por trás de todas as pesquisas, né? Quem procura por agência de naming geralmente tem uma intenção de contratar uma agência, né, para fazer esse serviço de naming. Naming em empresas a mesma coisa, serviço de naming também, empresa de naming também e consultoria de naming também. Então por isso a gente começou com essas 5 palavras-chave simultaneamente, testando todas elas. Mas aí depois de um tempo a gente percebeu que a agência de naming é a que estava trazendo o melhor resultado. E em comparação com consultoria de naming, por exemplo, que a gente tem também uma outra campanha que foca só nessa palavra-chave aqui, a gente percebeu que a agência de naming tem muito mais pesquisa. E por isso, quando a gente colocou junto no mesmo grupo de anúncios, acabou que a agência de naming consumiu todo o orçamento e não deu oportunidade para a gente validar essa palavra-chave aqui, que é a consultoria de naming, e por isso que a gente fez essa separação. O primeiro passo importante aqui para a gente fazer essa análise de palavras-chave é entender que quando a gente mistura todas elas no mesmo grupo de anúncios, aquela que tiver mais pesquisa, mais volume de buscas vai acabar consumindo praticamente toda a verba e muitas vezes ela não é a mais interessante. Muitas vezes pode ser que tenha uma outra que também é muito interessante, que pode ser até mais lucrativa, né? Pode ser até mais interessante para o serviço que a gente está divulgando e a gente não está conseguindo testar ela direito porque ela está perdendo em volume de buscas para essa outra palavra-chave que acaba consumindo toda a verba. Então, quando isso acontece, o ideal é a gente separar por campanhas, porque aí cada campanha vai ter o seu orçamento específico e a gente vai conseguir controlar melhor o quanto a gente quer investir em cada palavra-chave. Então foi isso que a gente fez aqui. Começou com tudo junto, mas depois separou por campanha. Então é importante fazer essa análise aí depois de um período, né? O próprio planejador já nos indica, né, quando tem uma diferença muito grande de volume de buscas, aí o ideal nem é colocar na mesma campanha, o ideal já é começar separado, mas às vezes o planejador nos indica que as duas têm um volume parecido, só que aí na prática a gente descobre que atualmente, nesse momento, uma delas está tendo mais pesquisa e está consumindo mais verba e a gente vai precisar fazer essa separação também. Então, assim, primeiro ponto é fazer aquela análise no planejador. Se tiver já uma diferença grande de volume de pesquisas, já tenta separar por campanha. Cada campanha com o seu orçamento para cada palavra-chave. Se não tiver tanta, coloca tudo no mesmo bolo e aí descobre se vai dar certo assim, se vai dividir para ele o orçamento ou se tu vai precisar também ter uma verba específica para cada palavra-chave, né? Claro, isso se for interessante para ti, para o teu negócio, enfim, tem que fazer uma análise do todo, né? E assim, só para deixar claro também, a gente vai ter uma aula específica sobre análise e otimização de palavras-chave, que a gente vai nos aprofundar ainda mais nisso aqui. A ideia dessa aula aqui é um pouco mais voltada às correspondências mesmo, beleza? Bom, então dito isso tudo, acho que o primeiro passo importante aqui, principalmente se tu tá usando uma correspondência mais específica, como a correspondência de frase, né, que como eu falei lá na aula de criação de campanha e reforcei aqui, vou reforçar mais uma vez, na nossa opinião é a mais interessante para começar, pela questão de ser mais específica,
do que a ampla, da gente conseguir controlar melhor o nosso orçamento e atrair um público mais qualificado. Só que em muitos casos pode ser que essa correspondência, dependendo do teu tipo de negócio, né, do nicho que tu está inserido, dependendo da palavra-chave que tu está utilizando a correspondência de frase, pode ser que a tua campanha não rode, não gaste todo o orçamento que tu tem disponível. E aí, nesse caso, tu vai ter duas opções. Ou adicionar mais palavras-chave, como correspondência de frase, desde que mantenha o contexto, né? Sempre importante. Se tu vai botar várias palavras-chave no mesmo grupo de anúncios, todas têm que ter o mesmo contexto, né? Como tá nesse exemplo aqui. Ou então, a segunda opção é testar a correspondência ampla. Só que aí tu vai ter que ficar muito ligado nos termos de pesquisa, principalmente no início, que vão estar ativando os teus anúncios. Porque na correspondência ampla a gente dá mais liberdade para o Google. Então é bem importante ficar atento nisso. E daqui a pouco, mais à frente nesse curso, a gente vai ter uma aula só sobre termos de pesquisa e palavras negativas também. Mas o ponto é que tu vai ter esses dois caminhos para seguir, beleza? Então tu vai precisar prestar atenção aqui, ó, nessas métricas aqui. Impressões, cliques e também o custo, principalmente. Então nesse caso aqui, o orçamento diário da minha campanha, dessa minha campanha aqui, é de R$40. Então eu estou analisando um período de 7 dias. Ou seja, 7 vezes 40 dá R$280, teria que ser mais ou menos o custo médio dessa minha campanha, para eu ver se ela está consumindo todo o orçamento, ou seja, se essa palavra-chave aqui está sendo suficiente para gastar todo o orçamento da minha campanha. E como dá para ver aqui, foi gasto 268. Então foi um pouquinho menos do que 280, mas está muito próximo, né? Tem essas oscilações, pode ser que na semana que vem ele gaste, de repente, 290 e poucos, e aí na média geral do mês, o gasto semanal ali vai ficar em torno de 280. E aí o gasto diário, né, vai ficar por volta dos R$40 por dia que eu defini aqui. Então nesse caso aqui, está consumindo praticamente toda a verba, ou seja, isso é um indício de que essa palavra-chave aqui está tendo procura o suficiente para cobrir esses R$40 por dia, então eu não tenho por que buscar outras palavras-chave aqui para fazer com que essa campanha rode mais. Claro, a não ser que ela esteja com uma performance ruim, não esteja me trazendo lucratividade, mas enfim, isso é uma outra análise que, como eu falei, a gente vai ver mais à frente do curso. O ponto aqui é quando a gente deve mudar essa correspondência por conta, né, do orçamento, tá? Então, nesse caso, eu não precisaria fazer nada. Só que em muitos casos, isso não acontece, tá? Pode ser que no teu caso, por exemplo, tu pegue um período de 7 dias e tu veja que, ó, minha campanha teve pouquíssimas impressões, pouquíssimos cliques, não tá gastando todo o orçamento. Então, quer dizer que provavelmente tem algum probleminha aí com essa palavra-chave, tá? Ai, não! Claro, pode ser outra questão também, questão de limite de CPC muito baixo, né? Muito abaixo do mercado, o limite que tu definiu aí pro teu custo por clique. Pode ser também alguma questão de localização, enfim, tem outros motivos também para uma campanha não rodar ou rodar pouco. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição dessa aula que eu falo melhor sobre isso, sobre esses motivos. Mas um deles, e que é bem comum, é justamente esse da palavra-chave que tu escolheu, usando a correspondência de frase, ser muito específica e não ser o suficiente aí para gastar todo o teu orçamento. E aí, nesse caso, o que tu tem que fazer é ou adicionar novas palavras-chave como correspondência de frase, desde que mantenham o contexto dessa palavra-chave principal, ou então trocar a correspondência para a correspondência ampla. E aí, para fazer isso, é só tu clicar aqui, ó, nessa coluna de tipo de correspondência e trocar para correspondência ampla. Tá? Se tu clicar aqui, ela já vai mudar automaticamente. Da mesma forma, caso tu queira mudar para correspondência exata também, né? Por exemplo. E aí já é uma outra análise que tu tem que fazer, né? Porque a correspondência exata ela é ainda mais específica do que a correspondência de frase. Então, quando que a gente recomenda usar a correspondência exata? Quando tu tem certeza que esse termo é muito pesquisado pelo teu público e é um termo bem interessante para ti. Então, tu pode ter esse indício através do planejador de palavras-chave, né? Se for uma palavra-chave com volume legal de pesquisas, e também através dos termos de pesquisa, né? Que a gente vai ver também em algumas aulas à frente. Mas, por exemplo, tu pega um período longo aí e tu percebe que tem um termo de pesquisa que está ativando muito os teus anúncios e que está te trazendo um retorno legal, está te trazendo conversões, está com custo por conversão legal, está recebendo bastante cliques, de repente vale a pena fazer esse teste com esse termo como correspondência exata, né? Aí criar uma campanha nova só para esse termo, usar a correspondência exata, enfim, dá para fazer esse teste também. Mas voltando aqui para a correspondência ampla, tá? Eu só recomendo mudar direto aqui na palavra se realmente não estiver rodando praticamente nada, não está recebendo quase nada de cliques, está imprimindo muito pouco. Aí beleza, faz a troca aqui. Agora, se tá rodando, mesmo que seja um pouco, de repente tá te trazendo um resultado legal, só não tá consumindo todo o orçamento, né? Tu quer escalar mais, tu quer mais pesquisas, mas aí eu não recomendo fazer a troca na própria campanha, tá? Eu recomendo criar uma campanha nova, utilizando aí a mesma palavra-chave, só que como correspondência ampla. Tu pode até fazer um teste AB, de repente, aí, usando em uma campanha correspondência de frase e na outra correspondência ampla. Mas eu não recomendo trocar aqui, porque por mais que seja pequena a amostra, pequeno o resultado que está sendo gerado, ainda assim tem alguma coisa ali com a tua correspondência de frase, né? E que já está em uma espécie de funcionamento, então se tu trocar tudo radicalmente, pode ser que te prejudique aí no curto prazo. Então o ideal nesse caso já esteja recebendo alguns cliques, algumas conversões, mantém a correspondência de frase e cria uma nova versão utilizando a correspondência ampla.
Aí, claro, se não tiver um orçamento extra, né, para criar essa nova campanha, tira um pouco do orçamento dessa campanha que já está rodando, né? Divide a verba, até porque, como não tá gastando todo o orçamento, tu tem um orçamento sobrando, então tu pode diminuir o dessa campanha que já está rodando para fazer esse teste com a campanha nova usando a correspondência ampla. Beleza? Understood. Então, basicamente é isso, tá? Esses são os principais pontos de atenção aí pra gente analisar através das correspondências de palavras-chave, né? Se tá gastando todo o orçamento, se tá recebendo cliques, se tá recebendo impressões. Se não tiver, a gente precisa fazer alguma mudança, de repente testar uma correspondência ampla, ou então adicionar mais palavras-chave com correspondência de frase. E caso a gente queira testar também a correspondência exata, é legal já ter aí termos validados, né? Que tu sabe que vão ter um volume legal aí de pesquisa. Beleza? Então, bem simples, e nas próximas aulas a gente ainda vai nos aprofundar um pouco mais sobre isso. E como eu falei também, aprender a analisar os termos de pesquisa e utilizar as palavras negativas, que são muito importantes para que a gente não torre dinheiro aí com besteira, tá certo? Então por hoje era isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!